do Convento das Mercês e da Rua dos Mercadores. Andando mais um pouco, nos deparamos com um local onde teria existido uma sinagoga. Esta placa, na travessa de cima, marca o local onde possivelmente se erguiam as portas da judiaria. Um dos poucos sinais a identificar o passado judaico da cidade. Curioso que esses resquícios sobrevivam há centenas de anos, como que perdidos na paisagem. Os habitantes pouco sabem deste pedaço da história e vamos descobrindo os locais, por obra do acaso e sorte. Em frente ao Museu de Évora, ergue-se o edifício onde um dia funcionou o Tribunal da Inquisição e o Palácio do Inquisidor. Sobre a porta resiste o escudo da Inquisição, a cruz ladeada pela espada e pelo ramo de oliveiras. Entre a cruz e a espada, quem aceitava a cruz ganhava o ramo de oliveiras, quem negava ganhava a marca da espada. Voltamos um pouco mais no tempo e entramos no século XII pela cidade de Tomar. A cidade foi sede da mais conhecida organização militar religiosa da Idade Média, os Cavaleiros Templários. Tantas histórias existem de conquistas e barbáries destes monges guerreiros que combateram muçulmanos na defesa da fé cristã. A ordem prosperou durante 2 séculos e foi extinta em 1312 pelo Papa Clemente V. Mas as riquezas acumuladas em doações de terras e dinheiro fizeram com que o rei Dom Dinis de Portugal não permitisse a extinção dos templários. O rei fundou a Ordem de Cristo. No castelo de Tomar ainda resiste a imponente austeridade dos Cavaleiros do Templo, com seus mistérios que até hoje fascinam milhares de pessoas no mundo inteiro. Na parte baixa da cidade, vielas e casas de pedra conservam a arquitetura da era medieval. Não fossem pelas placas de rua e carros, poderíamos jurar que Tomar parou no tempo. Os judeus chegaram por aqui no século XIV e logo se tornaram uma comunidade próspera. Construíram uma sinagoga entre 1436 e 1460. Mas, como em todo Portugal, também foram expulsos ou forçados à conversão no final do século XV, pelo Edito de 1496. Durante 5 séculos, a velha sinagoga foi profanada das mais diversas formas. Transformou-se em cadeia, depois em igreja, e no início do século XX era um armazém. Foi nesta época que o engenheiro de Minas Samuel Schwartz, um judeu polonês que se estabeleceu em Portugal, comprou o edifício, resgatando assim a memória judaica de Tomar. E em 1923,
este edifício estava a ser usado como um armazém de mercearias e adega. Então ele comprou o edifício, mandou restaurar à conta dele e em 1939 ofereceu o edifício ao Estado português com a condição de instalarem aqui o Museu Luso-Hebraico. Mas era apenas um museu de inscrições hebraicas em lápis, não havia mais nada. Mas já nessa altura, nos anos 40, o grande sonho do Samuel Schwartz era também instalar uma biblioteca e museu histórico. E então o próprio Estado português é que comprou o edifício ao lado em 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial. Podemos gravar com letras de ouro na nossa história, na história de Portugal, que enquanto os judeus coitados andavam a ser perseguidos em toda a Europa, o próprio Estado português andava-lhe a comprar o edifício para eles instalarem um centro cultural. Nos dias de hoje, a Sinagoga de Tomar é o templo judaico mais antigo de Portugal. Nela funciona o Museu Luso-Hebraico Abrão Zacuto, homenagem ao grande sábio português, um dos mais notáveis intelectuais do século XV. A sinagoga recebe milhares de visitantes todos os anos e se mantém em excelente estado de conservação graças ao empenho de um marrano que dedica sua vida a cuidar do templo. Luiz Vasco nos conta um pouco da história deste lugar sagrado. Foi construído por volta de 1438 e tem 4 colunas, porque normalmente os judeus sefarditas, mas mais os judeus portugueses, construíam sinagogas com 4 colunas em honra das 4 matriarcas, das 4 mães de Israel. A Sara, a outra a Rebeca, lá atrás as 2 irmãs, a Lia e a Raquel, que eram filhas de Labão e casaram com Jacó. Já fizemos aqui vários Shabbats, já fizemos o Yom Kippur há 8 anos, quase 500 anos depois de Dom Manuel ter ordenado a expulsão ou conversão dos judeus, o Yom Kippur voltou a ser celebrado na velha sinagoga. O dia da expiação foi também o de reencontro simbólico entre os judeus portugueses e os descendentes daqueles que um dia foram levados de suas casas para muito longe, como David, filho de um antigo rabi da sinagoga Bevis Marks em Londres, onde ainda se reza uma oração em português. Nos despedimos de Tomar com a chegada de um grupo de turistas da Alemanha. O guardião os recebe com simpatia e, incansável, segue sua missão de difundir a memória judaica portuguesa. Tchau! Chegamos a Castelo de Vide, a menos de 1 hora da fronteira com a Espanha. É uma das poucas cidades de Portugal que preserva a memória judaica. Logo vemos placas indicando locais como o bairro judeu e a sinagoga medieval. Esta, um sítio arqueológico. Castelo, somos guiadas, mais uma vez, pelo acaso. Você é a Carmen? Carmen Balesteiros? Puxa, a gente estava te procurando. Em Évora. A professora Carmen Balesteiros é a mais importante autoridade em arqueologia judaica em Portugal. Chamo-me Carmen Balesteiros, sou professora na Universidade de Évora, no Departamento de História. E desenvolve em Portugal um projeto de investigação sob o título Arqueologia Judaica em Portugal.
ou seja, por outras palavras, trabalha especificamente sobre os vestígios materiais da presença dos judeus durante a Idade Média no território português. Materiais que ficaram dos antigos judeus, cristãos novos para alguns marranos, e sobretudo alguns vestígios têm a ver com pequenas marcas registadas nas ombreiras das portas, nomeadamente no que diz respeito às cruzes marcadas em ombreiras de porta nos bairros judaicos medievais como forma de cristianização desse espaço. Portanto, a minha investigação tem a ver com essas questões, vestígios materiais, espaços de vida e espaços de morte até 1496 e desde os vestígios materiais mais antigos da presença de judeus na Península Ibérica, que neste momento são do século II depois de Cristo. Que foi construído alguns no final do século XIV e inícios do século XV. E insere-se dentro de um bairro com uma unidade arquitetónica, um discurso construtivo muito semelhante, muito interessante. Várias marcas na Mesuzá ao longo deste bairro, ainda com a toponímia de origem medieval. Estamos na Rua da Judiaria, ali fica a ruína da Judiaria. Existe a tradição da Casa do Rabi ser na ruína da Judiaria, mesmo aqui por trás. Tem uma marca na Mesuzá. Aqui ao fundo desta rua era certamente uma das zonas que fechava a judiaria. Aliás, ainda podemos ver na pedra, no afloramento, o negativo do encaixe de um gonço de porta. Portanto, foi uma judiaria fechada por estruturas materiais não perduráveis, portanto, provavelmente uma porta em madeira. Ou seja, os vestígios estão cá, obviamente para os olhos mais incautos e mais desprevenidos não são fáceis de ler, mas eles estão cá para quem obviamente percebe alguma coisa do mundo material e do mundo religioso judaico. No final da conversa, um convite para atravessar a fronteira e conhecer em primeira mão sua mais recente descoberta, a Sinagoga de Valência de Alcântara. Em menos de uma hora, chegamos ao nosso destino. Estamos em Valência de Alcântara. Valência de Alcântara fica muito pertinho da fronteira com Portugal, a cerca de 25 km, próximo de Castelo de Vide e Marvão. E é uma vilazinha certamente de origem ainda pré-romana, com uma ocupação romana interessante e obviamente com uma tradição também medieval significativa. Há notícias da presença judaica aqui, pelo menos documental, desde o século XII, XIII. A comunidade judaica durante o século XIII era uma comunidade importante. No século XIV ela diminui um pouco em termos demográficos e talvez isso se compreenda obviamente pelas múltiplas perseguições, pelos movimentos antissemíticos do século XIV e depois do século XV.